Meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Nós agradecemos, como sempre fazemos, a oportunidade de estarmos mais uma vez com vocês, revendo amigos, compartilhando esse pouquinho que nós sabemos sobre a doutrina espírita, esse mínimo de conhecimento que nós angariamos sobre a doutrina dos espíritos. Agradecemos a oportunidade que nos está sendo dada mais uma vez, nessa ausência do Beto, pelos compromissos pessoais dele, e mais uma vez ele se lembrou da gente. E nos é muito grata a oportunidade de estar com vocês, compartilhando esse conhecimento desse livro magnífico, que é essa obra-prima de autoria de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, que é a obra A Caminho da Luz. É o nosso terceiro encontro falando sobre esse livro, quarto encontro em sequência. O primeiro nós fizemos um resumo sobre o livro Consolador, e é o terceiro falando sobre o livro A Caminho da Luz. E no segundo encontro, que foi algumas semanas atrás, nós conseguimos explanar até o capítulo 9. Então hoje nós vamos iniciar pelo capítulo 10 do livro A Caminho da Luz, mas para que nós possamos sintonizar os espíritos amigos e apaziguar o nosso coração, como de costume, nós vamos iniciar com a nossa prece. Nós vamos rogar aos espíritos amigos que nos envolvam, nos abençoem, rogar aos amigos que estão conosco na sala, aos amigos da Web Rádio Nova Fraternidade, que se concentrem conosco, aos amigos que estão na Rede Amigo Espírita, que se concentrem conosco. Fechemos os nossos olhos, nos concentremos por alguns instantes, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade bendita que nós estamos tendo de reunião fraterna. Não é uma reunião física, mas é uma reunião espiritual, porque quando mentes se conectam, e o objetivo dessa conexão mental é o Evangelho, sabemos que o trabalho é feito pela espiritualidade, nós estamos sendo envolvidos nesse momento. E nós agradecemos esses espíritos amigos pela oportunidade bendita de trabalho, pela visita deles, pela estadia entre nós, pela oportunidade, enfim. Temos muito a agradecer e nessa noite nós só rogamos a eles que permaneçam conosco, nos envolvendo, nos abençoando, nos intuindo, nos inspirando e possibilitando um estudo seguro, um estudo maduro, comentários sérios, perguntas bem intencionadas, ações e pensamentos da nossa parte, não só do expositor, mas de todos os envolvidos, ações que envolvam a todos no sentido de fazer com que o estudo ganhe, porque todos nós ganhamos com isso. Nós que estamos participando, os amigos que estão ouvindo na Rede Amigo, na Web Rádio Nova Fraternidade, e mesmo aqueles que vierem a ouvir depois, quando o áudio for postado. Porque o conhecimento do Evangelho, no nosso caso à luz da doutrina espírita, sempre nos traz paz ao coração, fortalecimento à nossa fé e nos possibilita o crescimento. Então, dentro dessa sintonia de amor, dentro dessa paz que nos envolve, nós iniciamos o trabalho da noite de hoje, rogando a Deus o envolvimento através da espiritualidade amiga, através dos homens de confiança de Jesus, e que o estudo seja proveitoso para todos nós no crescimento do espírito imortal que habita esse planeta, que passa pelo momento de
transição. E tudo isso visa o nosso crescimento. Que a paz de Deus nos envolva e que nós cresçamos enquanto espíritos imortais. Que assim seja. Iniciando então a nossa conversa a respeito do livro A Caminho da Luz, como nós dissemos antes da prece, nós vamos iniciar pelo capítulo 10, falando sobre a Grécia e a missão de Sócrates. Emmanuel inicia um subtítulo: Nas vésperas da maioridade terrestre. E é interessante esse subtítulo, né? Quando ele fala sobre as vésperas da maioridade terrestre. Esse termo maioridade terrestre ele precisa ser muito bem compreendido. Nós vamos tentar ao máximo entender por que Emmanuel está chamando essa época de maioridade terrestre. Tá? Nós precisamos entender bem isso. O instrutor nos diz o seguinte: examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes da sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. Então o instrutor começa o capítulo 10, nós começamos o nosso estudo da noite de hoje, citando esse trecho onde Emmanuel nos diz que quando Jesus percebe um certo grau de maturidade na humanidade terrestre, ele começa a enviar espíritos muito evoluídos para a psicosfera da Terra, para encarnação, para o plano físico. Olha como é que ele encerra o parágrafo: aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. Era necessário amadurecer, fundar em bases sólidas o pensamento das criaturas encarnadas na Terra. E aí nós entendemos por que o capítulo 10 vai girar em torno da Grécia e da missão de Sócrates. Porque a missão ou a tarefa de fazer amadurecer o pensamento terrestre nessa época era da Grécia. Cabia à Grécia, por causa da maciça encarnação de espíritos sábios, a missão ou com a tarefa de estar entre os filósofos daquela terra, cabia a esse país consolidar, amadurecer o raciocínio do planeta naquela época. Porque diz-nos o Livro dos Espíritos que o crescimento intelectual é o primeiro degrau para o crescimento moral. E sem o crescimento intelectual não vai haver crescimento moral e não vai haver crescimento sentimental. Então era muito necessário, dentro desse crescimento sequencial e pedagógico, fortalecer essas bases de maturação do pensamento para que depois houvesse o crescimento das bases sentimentais. A pedagogia de Jesus em plena concordância com o que nos é ensinado no Livro dos Espíritos. E Emmanuel continua: as cidades populosas do globo enchem-se, então, de homens cultos e generosos, de filósofos e artistas, que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Acabou de nos ocorrer aqui, acabei de me lembrar, que o instrutor Humberto de Campos vem nos dizer que alguns séculos antes da encarnação de Jesus, quando o Mestre já vinha se aproximando da crosta da Terra para a encarnação, isso está no primeiro capítulo do livro Boa Nova, todo o planeta sentiu a aproximação de Jesus. E os filósofos, os artistas, os escultores, os músicos, todos eles vivendo nessas grandes cidades, nunca estiveram tão inspirados para compor, para esculpir e para fazer
o seu trabalho artístico. E o que Emmanuel está dizendo para a gente aqui, nesse trechinho do livro A Caminho da Luz, está batendo com perfeição com o que Humberto de Campos diz lá no início do livro Boa Nova. Essas cidades mais populosas do globo, porque dali partiam todos os movimentos culturais. E se algum desses artistas estivesse numa cidade menor, ele ficaria isolado. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, filósofos e artistas que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Mas nesse trechinho é muito interessante nós fazermos esse link com o início do livro Boa Nova, quando Humberto de Campos nos diz que a aproximação do Cristo para a sua encarnação, séculos antes da encarnação de Jesus, já faz o planeta todo sentir. Todo o planeta sentiu a aproximação de Jesus. Todo o planeta entrou em paz, inclusive o Império Romano. Inclusive o Império Romano sentiu a aproximação de Jesus, e as conquistas territoriais do Império Romano passaram a acontecer nessa época de uma forma mais pacífica. Sugiro a leitura do primeiro capítulo do livro Boa Nova. Muito interessante. E concordando com o que Humberto de Campos está dizendo aqui e comprovando para a gente que Emmanuel não escreve e não trabalha de forma isolada. Emmanuel lidera uma equipe da qual Humberto de Campos faz parte. Então eles falam a mesma língua, estão dando-nos a mesma informação. Isso não é por acaso. Eles fazem parte da mesma equipe. E essa equipe é liderada por Emmanuel. E o instrutor continua. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. Então, dentro desse planejamento de Jesus, de consolidar, de amadurecer o pensamento terrestre, a missão da Grécia era importante. E na Grécia formaram-se essas escolas numerosas, não foi uma só, para que esse país assumisse essa direção intelectual do orbe. Só a nível de curiosidade, Sócrates reencarnaria um pouco mais à frente, tá? A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, vamos prestar bem atenção nesse trechinho, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres. Então tudo isso estava dentro de um planejamento, o plantio estava sendo feito de acordo com o Senhor da semeadura. Isso não foi um movimento isolado e perdido, estava tudo planejado. Trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Então, depois que se formou essas escolas e os mestres formaram o seu corpo de discípulos, mestre e discípulos saem dessas escolas e vão pregar em praça pública para as multidões, num movimento de democratização do conhecimento, porque era a hora de democratizar a sabedoria. Dentro desse planejamento do Cristo, que viria a encarnar um pouco depois, diz-nos Allan Kardec na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, que Sócrates reencarnara mais ou menos 5 séculos antes de Jesus. Era a hora de democratizar esse conhecimento, era a hora de democratizar a sabedoria, de oferecer às multidões, evidentemente respeitando o livre-arbítrio de cada um, para que cada um absorvesse ou não o conhecimento que estava sendo oferecido. Mas a democratização parte disso, oferecer à massa e respeitar a liberdade de quem quer ou não assimilar esse conhecimento. E o instrutor continua. É por essa razão que observamos, nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro, olha isso, está batendo a informação. Nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas,
religiosas e filosóficas, nos mais diversos matizes, em todos os ambientes do mundo. Tudo isso partiu exatamente dessa sabedoria que foi democratizada na Grécia. Essa foi a importância da Grécia nesse contexto de democratização do conhecimento. E em cima dessa democratização do conhecimento, nesses 5 séculos que antecederam a encarnação de Jesus, podemos dizer didaticamente, entre a encarnação de Sócrates, que Emmanuel vai nos dizer foi um enviado de Jesus, e a encarnação do próprio Cristo, inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas se fundaram em todos, nos mais diferentes ambientes do planeta e nas mais diferentes formas, dentro da política, dentro da religião e dentro da filosofia. Vamos conversar agora, meus amigos, sobre o próprio Sócrates. Olha o que Emmanuel vai nos dizer sobre esse espírito elevadíssimo. É por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga. Então, de todas essas grandes figuras que passaram por essa Grécia extremamente sábia, Emmanuel se diz compelido, obrigado, não vê outra maneira, não vê outra forma, senão destacar essa figura grandiosa chamada, ou que encarnou pelo nome de Sócrates, que encarnou usando esse nome, ou encarnou envergando esse nome e essa personalidade, Sócrates. Vamos prestar um pouquinho de atenção no que Emmanuel diz agora. Superior a Anaxágoras, seu mestre, olha que interessante, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos. Olha que coisa sensacional. O grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Olha que interessante, cara. Superior a Anaxágoras, seu mestre. Quando Emmanuel nos diz que Sócrates era superior ao seu mestre, Anaxágoras, nós podemos tranquilamente discutir um ponto interessante aqui que muitos de nós nos confundimos nesse respeito. Nós temos por hábito acreditar que quando o missionário encarna, ele já encarna pronto. Ele é um missionário, ele é um espírito muito superior, portanto ele não tem nada para aprender. E isso não é correto. O missionário é um espírito que encarna com uma missão. Espiritualmente, em geral, ele é muito superior à maioria de nós, mas ele tem muito para aprender e muito para se desenvolver. E ele aprende e se desenvolve enquanto ele cumpre a sua missão. Olha que interessante. Quando Emmanuel nos diz que Anaxágoras, que era mestre de Sócrates, espiritualmente era inferior ao próprio Sócrates, ele está deixando claro para a gente que enquanto era criança, jovem, adolescente, Sócrates precisou ser iniciado. E toda essa necessidade de educação, de iniciação na infância, na pré-adolescência, na adolescência, tudo isso é explicado para a gente na doutrina espírita. Tudo isso é falado para a gente no Livro dos Espíritos, no Consolador. Gente, o missionário não reencarna pronto. Eu comentei isso há 2 ou 3 semanas atrás, quando nós abordamos pela segunda vez o livro A Caminho da Luz. Nós tocamos nesse assunto, mas não custa a gente refazer o comentário. Diz-nos a espiritualidade maior, na Revista Espírita de 1868, que o único ser isento de queda, inclusive durante a encarnação,
é o Cristo. Então Sócrates, mesmo sendo um espírito superior, mas não sendo um Cristo, ele não está isento de queda. Então, quando encarnou, vibratoriamente, o corpo físico pesa para todos nós, inclusive para Sócrates. Ele corria o risco de falhar. Então ele precisou se submeter aos ensinamentos de um mestre que espiritualmente era inferior a ele. Olha como é profunda essa colocação de Emmanuel, dizendo que Sócrates espiritualmente era superior ao seu mestre, mas precisou submeter-se aos seus ensinamentos. Muito interessante essa colocação de Emmanuel, e ela precisa ser refletida com mais atenção. E ele continua: como também Sócrates, imperfeitamente interpretado pelos seus discípulos, pelos seus 3 discípulos mais famosos, nós vamos comentar daqui a pouco, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais. Quando Emmanuel nos diz que o grande filósofo, Sócrates, está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários, ele está deixando claro para a gente que Sócrates é um legítimo emissário do Cristo, um espírito de uma envergadura espiritual invejável, que nós não temos condições nem de imaginar em que situação espiritual essa criatura está. Um espírito elevadíssimo. Mas é interessante, porque como ele não vem, Sócrates, no contexto bíblico, e aliás, nós sabemos que para o povo hebreu, quem não fosse hebreu, quem não fosse judeu, era chamado de gentil ou de pagão, muitos dos nossos irmãos que seguem outras filosofias religiosas chamariam Sócrates de pagão e não ouviriam a sabedoria de Sócrates, justamente porque ele vem de uma filosofia, vem de um país, vem de uma doutrina que não é citada, não é narrada, não faz parte do contexto bíblico. Corremos o risco de, por fanatismo religioso, virar as costas para os ensinamentos de Sócrates. E Emmanuel continua: sua excelência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Olha a sublimidade do ensinamento de Sócrates. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Gente, olha a envergadura espiritual dessa criatura. Em algumas circunstâncias, Sócrates foi quase tão sublime quanto Jesus. Lógico, Jesus é incomparável, mas Sócrates, didaticamente nós podemos dizer, quase que se aproximou. E Emmanuel continua: sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Um trabalho fantástico de Sócrates, com uma didática, com uma linguagem, trabalhando firmemente na educação dos jovens. E foi esse trabalho com os jovens que leva Sócrates a ser condenado. As autoridades atenienses da época acusaram-no de perverter a juventude. Foi justamente esse trabalho com a juventude, tentando convencer a juventude a seguir um novo rumo, a ter interesses mais espiritualizados. Foi esse trabalho com a juventude que leva Sócrates a ser condenado. E Emmanuel continua: nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Olha a filosofia de Sócrates, falando a mesma língua do Evangelho que viria ser pregado na sua pureza genuína por Jesus 5 séculos depois. E a gente tem mania de achar que a filosofia
fala numa linguagem complicada, a gente não consegue entender. Emmanuel está simplificando para a gente. Ó. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. O que Sócrates ensinava? Exatamente o que Jesus iria ensinar de forma mais perfeita, de forma mais contundente, 5 séculos depois. Então, a filosofia de Sócrates tinha consonância perfeita com o que Jesus ensinaria tempos depois. Como a Shanri está dizendo. Sócrates era considerado o mais sábio dos homens na sua época e sua maneira de ensinar. Exatamente. Era um espírito elevadíssimo. E Emmanuel está deixando isso claro para a gente aqui, nesse trechinho do livro A Caminho da Luz. Passando para o próximo subtítulo, ele vai falar sobre os discípulos de Sócrates agora. E eu vou sugerir que nós prestemos muita atenção nesse trecho, porque tem algumas revelações interessantes aqui. Diz-nos o benfeitor: o grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos. Olha isso. Jesus não teve só um precursor. Porque quando nós falamos em precursor, automaticamente nós nos lembramos de João Batista. Jesus não teve um só. Deixou vários discípulos, dos quais se destacaram Antístenes, Xenofonte e Platão. E Emmanuel já tinha dito para a gente um pouquinho para trás, no parágrafo anterior, ó, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos. São esses 3 discípulos que eu acabei de citar para vocês. Ó. Antístenes, Xenofonte e Platão. Esses 3 discípulos não conseguiram interpretar com perfeição aquilo que Sócrates havia ensinado. E Emmanuel continua. Falaremos apenas desse último, Platão, para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. E é fácil de entender isso, gente. A sublimidade de Sócrates era tamanha que nenhum dos seus discípulos teria condições de acompanhá-lo com perfeição, como aconteceu com Jesus. É simples de entender esse princípio. Basta que os princípios pregados pelo mestre sejam tão sublimes assim que os discípulos não conseguem captar com perfeição. Aconteceu com Jesus. E se a sublimidade de Sócrates é tão superior quanto o Emmanuel está falando, é óbvio que os discípulos não o acompanhariam com perfeição. Nada de extraordinário nisso aqui. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Olha lá. Ele misturou a filosofia de Platão com assuntos mesquinhos dos interesses da terra. E diga-se de passagem, gente, nós também fazemos isso. Quantas vezes nós pegamos princípios da doutrina espírita e misturamos com as nossas crenças? Quantas vezes nós fazemos essa mesma confusão? Confundimos, misturamos princípios fundamentais da doutrina espírita e interpretamos mal, por causa das crenças que nós trazemos há milênios. Porque é simples de entender quando nós pensamos que a doutrina espírita traz para cada um de nós uma religiosidade para a qual nós não estamos maduros. Então, enquanto a maioria de nós ainda está preso numa religiosidade do século XVII, século XVIII, a doutrina espírita traz para a gente a religiosidade do século XXV. Nós temos imensas dificuldades para entender a religiosidade da doutrina espírita. Foi mais ou menos o que aconteceu com os discípulos de Platão. E nós
candidatos a discípulos de Jesus e Kardec, também não estamos conseguindo assimilar aquilo que está sendo passado para a gente. Emmanuel continua. Não soube, Platão, como também muitos dos seus companheiros, conservar-se ao nível de alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Olha isso. Olha que interessante. O grande filósofo pregava uma fraternidade universal. E o discípulo dele, que colheu diretamente na fonte aquela filosofia pura, chega a justificar o direito que Emmanuel está chamando de tirânico dos senhores sobre os escravos, sem entender a fraternidade. Agora que interessante. E Emmanuel continua. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor. Então Emmanuel já está dizendo para a gente, ele não conseguiu acompanhar com perfeição, mas também não foi uma missão, contudo, falha. Antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Então, a missão de Platão não foi tão bem cumprida porque ele não conseguiu acompanhar de forma perfeita aquilo que Sócrates tinha feito. Mas nós não podemos dizer que a missão de Platão foi uma perda de tempo. Muitos dos princípios cristãos ele conseguiu passar para o seu discípulo, Aristóteles, que, segundo Emmanuel aqui, também iria trabalhar pelo advento do cristianismo. Aristóteles, como discípulo de Platão, também deu continuidade a esse trabalho de preparação da vinda do Cristo, que nós vamos discutir agora. Eu peço a permissão de vocês para discutir quase que totalmente o capítulo 12 do livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel vai falar sobre a encarnação do Cristo entre nós. Ele é, sem dúvida alguma, o capítulo mais belo do livro A Caminho da Luz. E eu peço a permissão de vocês para que nós discutamos esse capítulo 12 quase que completo. Emmanuel nos diz, o primeiro subtítulo, A Manjedoura. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. O primeiro fato, a primeira manifestação da vida física de Jesus, já tem uma lição e a maior parte de nós não percebeu. Quando Jesus encarna naquela situação extremamente simples, numa manjedoura, em fuga, ele está dizendo para a gente que a humildade é a primeira, é a mais importante de todas as virtudes cristãs que precisam aflorar no nosso coração. E a maior parte de nós não percebeu isso. Olha como que Emmanuel inicia o capítulo 12. Olha a sabedoria de Emmanuel nos dizendo que a lição do Evangelho não começa nas bodas de Caná, que foi a primeira manifestação pública, poderíamos até dizer, mediúnica de Jesus, transformando a água em vinho. A missão de Jesus começa logo no seu nascimento. E a primeira lição foi a manjedoura. É Jesus dizendo que nós não precisamos de nada daquilo que nós estamos fazendo objetivo de vida. Nós não precisamos de nada desse luxo,
de nada desse conforto. A humildade é a primeira das virtudes. E a maioria de nós não percebeu essa primeira lição. E Emmanuel continua confirmando o que foi falado lá atrás. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Gente, vocês estão me ouvindo? Som ok agora? Não, e é interessante porque eu estava olhando para o Paul Talk e eu estava no microfone ali. Não entendo o que acontece, mas vamos lá. Continuando, então, Emmanuel nos diz, começa a era definitiva da maioridade espiritual do planeta Terra, ou da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. O que marca a maioridade espiritual do planeta? A encarnação de Jesus e a sua exemplificação perfeita. Todos os missionários que vieram antes de Jesus, nós podemos discutir algumas coisas que foram feitas. Inclusive a missão de Sócrates, que foi citada há alguns minutos atrás, nós podemos discutir algumas coisas. Houve falhas. A única lição 100% perfeita foi a lição de Jesus. E é justamente ela que marca a maioridade espiritual do planeta Terra. Porque é aí, ou a partir daí, que nós tínhamos, ou passamos a ter, o exemplo perfeito. Foi a partir da encarnação de Jesus que a humanidade desse planeta passou a ter 18 anos e passou a ser mais responsável pelas suas atitudes, porque nós tínhamos o exemplo perfeito e a quem muito foi dado, muito se pediria. É bom nós entendermos o que significa essa maioridade terrestre. E Emmanuel continua. Debalde, quer dizer, em vão, os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, mãe de Jesus, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Olha que interessante, vários personagens que passaram pela vida de Jesus, que Emmanuel está dizendo, altos fenômenos mediúnicos aconteceram ao redor de Jesus. Altos fenômenos mediúnicos, vamos citar alguns. Simeão, com a revelação que aconteceu, Deus teria dito para ele que ele não desencarnaria sem ver o Messias, e quando ele vê Jesus, ele fala para Deus, Senhor, pode despedir o seu servo, que eu já vi a salvação. Isabel, mãe de João Batista. O próprio João Batista, com a sua mediunidade, sua profecia. Os sonhos de José, pai de Jesus. Enfim. Altíssimos fenômenos mediúnicos aconteceram e envolveram a encarnação de Nosso Senhor. E foram incompreendidos. E Emmanuel está nos dizendo que eles são, muitas vezes, objeto de comentários injustos e até maldosos, maliciosos. Mas a realidade é que somente com o concurso desses mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Era necessário que essas criaturas encarnassem para dar suporte para a tarefa do Cristo.
João Batista, por exemplo, de todos os profetas que viriam preparar terreno para a encarnação de Jesus, João Batista foi o último, quase contemporâneo à encarnação de Jesus. 6 meses de diferença só. E quando Maria fica grávida, a mãe de João Batista estava no 6º mês de gravidez. João Batista foi o último profeta anterior à vinda de Jesus. Ele fechava um ciclo de preparação da encarnação do Cristo. E a própria encarnação de João Batista foi profetizada por Isaías. E quando perguntado quem era ele, se ele era o Cristo, João Batista fala: eu sou a voz que clama no deserto, evocando a profecia de Isaías. Vamos falar agora sobre o que Emmanuel nos diz sobre o Cristo e os essênios. Isso dá uma confusão imensa. Muitos séculos depois de sua exemplificação incompreendida, há quem veja Jesus entre os essênios aprendendo suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e redenção. Então, até hoje, há quem pense que Jesus passou um tempo lá entre os essênios. Emmanuel continua. Aliás, eu vou ler isso aqui bem devagar, porque isso aqui é sensacional. Vamos prestar muita atenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens do que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. Gente, presta atenção nisso aqui. Eu vou ler de novo. Eu gostaria que vocês opinassem sobre isso aqui. Vamos ver quem consegue interpretar isso aqui. As próprias esferas mais próximas da Terra. Ele está falando do plano espiritual, mas as esferas mais próximas do plano físico, mais baixas, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens do que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. Meus amigos que estão na sala, eu gostaria de perguntar também para quem está na rede e para quem está lá na Rádio Nova Fraternidade, mas infelizmente eles não podem responder. Os amigos que estão na sala, alguém entendeu o que Emmanuel quis dizer aqui? Digita, por favor. Vamos ver quem conseguiu captar o que Emmanuel está dizendo aqui. Dulcimara. Ela entendeu com perfeição que mesmo no mundo espiritual há espíritos que não compreendem ainda a verdadeira personalidade de Jesus. Irmão Sol dizendo: acredito que seja referência aos espíritos pseudo-sábios. Vocês entenderam? O que ele está dizendo? Esses espíritos mais próximos da crosta, menos elevados, estão mais ligados às controvérsias do plano físico do que propriamente aos estudiosos dos planos mais altos. E o que eles estão fazendo? Escrevendo pelas mãos de médiuns invigilantes um montão de bobagem. E nós, com o nosso pouco conhecimento do Evangelho e da obra de Kardec, estamos acreditando em qualquer coisa. Desculpa o puxão de orelha, mas nós estamos caindo que nem pato. Nós estamos caindo assim, com a maior facilidade possível e imaginável. Existem espíritos escrevendo qualquer coisa e a gente está caindo
com a maior facilidade, porque está faltando estudo das obras de Kardec. Kardec chegou a dizer no Livro dos Médiuns que é melhor você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque as 10 verdades rejeitadas, com um amadurecimento doutrinário, você resgata, refaz a sua análise e aplica essas 10 verdades. Mas uma mentira aceita vai trazer problemas muito sérios. Pensa muito nisso, gente. Existem espíritos, olha o que Emmanuel está dizendo, ó, nas esferas mais próximas da Terra, que estão mais ligados a esse buchicho, esse burburinho do plano físico. Não estão nem um pouco preocupados com os estudos muito superiores que existem lá nos planos mais altos. E que estão escrevendo bobagem pelas mãos de médiuns. E por falta de conhecimento da codificação, nós estamos aceitando qualquer coisa. E pior, o que mais me dói é a gente pegar essas obras e às vezes a gente faz um comentário e ainda ouve que o comentário não pode ser feito porque é falta de caridade. Como se fosse caridade deixar as pessoas mal instruídas fazer o que quer. A gente precisa pensar muito nisso. Agora Emmanuel vai resolver o problema para a gente. Muita atenção. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Está resolvido. Emmanuel está dizendo para a gente. Ó. Jesus passou pelos essênios? Não. Claro e exato, de uma forma que nós não precisamos de mais nada. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Diga-se de passagem, Jesus não precisou dos essênios, como não precisa de escola nenhuma na Terra. Jesus é um Cristo e não precisa de nenhum de nós. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Olha isso. Tanto que ali na pré-adolescência, ele já vai ao templo para ser consagrado, porque ele era o filho mais velho do casal, filho homem, para ser consagrado ao Senhor. E ao invés de ouvir a pregação, ele reuniu os sacerdotes e fez uma interpretação de uma passagem. Esse é Jesus. Esse é o governador espiritual do planeta. Vamos lá. Cumprimento das profecias de Israel, já caminhando para o final. Emmanuel nos diz: do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. O que Emmanuel está dizendo? Não dá para acrescentar nada do que foi dito sobre Jesus. A única coisa que dá para reforçar é o seguinte: ninguém trouxe uma lição de amor e humildade tão grande. E nem vai trazer. É humanamente impossível comparar a missão de Jesus com a missão de quem quer que seja nesse planeta, gente. É até covardia. Jesus é de uma sublimidade. Jesus é de uma superioridade que a nossa imaginação não consegue sequer tentar entender. Nós não temos noção de quem é Jesus.
E Emmanuel está nos dizendo que a lição de amor e de humildade de Jesus é incomparável com a de quem quer que seja. E olha que interessante que Emmanuel diz agora. Dele asseveraram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Então os profetas revelaram, falaram sobre a vinda do Messias. Aí ele cita uma série de profecias aqui, que eu tive que pesquisar um pouquinho e tive uma surpresa interessante. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomínias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumiríeis na sua figura um homem vergando o peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas, e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, ele sofrerá o peso de nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado e a sua morte como a de um ímpio, mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade e os interesses de Deus hão de prosperar nas suas mãos. Aí eu comecei a pesquisar essas profecias. Falei, bom, Emmanuel deve ter pego várias profecias de vários profetas. Qual não foi a minha surpresa quando eu descobri que, na verdade, ele não pegou várias profecias de vários profetas. Ele pegou quase o capítulo todo de Isaías. Isaías 53, versículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. E o capítulo 53 de Isaías é o principal capítulo dos judeus para narrar o sofrimento do Messias. Porque existiam duas linhas de interpretação sobre a encarnação do Messias antes da encarnação de Jesus. Parte dos judeus acreditava que o Messias seria um guerreiro que expulsaria o Império Romano e que faria do povo hebreu o povo que governaria o mundo. O Messias, portanto, seria alguém guerreiro, briguento, como se fosse um general. E uma parte menor do judaísmo acreditava que o Messias seria um sofredor, que viria para ensinar o amor. E eles se baseavam principalmente nesse capítulo 53 de Isaías. Então, quando Emmanuel cita essas profecias, ele está nos jogando para esse principal capítulo dessa linha de interpretação do Messias. Olha o que Emmanuel está fazendo. Comprovando que o Messias não vinha para brigar com ninguém. Ele vinha para ensinar o amor, a humildade e uma resignação tamanha, que se nós optamos por não ouvir o seu recado e crucificá-lo, ele nos ama tanto que se permitiu. E todo o sofrimento de Jesus foi profetizado no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Jesus foi literalmente inconfundível. E ele revela pessoalmente para os profetas, segundo Emmanuel nos diz, lá no livro O Consolador. Ele revela pessoalmente para os profetas o que queria acontecer com ele. Ele não mandou recado para os profetas. Ele não mandou os homens de confiança dele fazerem revelações aos profetas. Ele veio pessoalmente fazer a revelação aos profetas. Ele veio aos ambientes mais pobres. Jesus não foi pregar, por exemplo, em Jerusalém, aonde os doutores da lei, aonde os sacerdotes do templo, aonde as pessoas mais orgulhosas não queriam ouvi-lo.
Jesus foi pregar aonde ele precisava pregar e aonde as pessoas queriam ouvi-lo. E quando nós percebemos que Jesus foi pregar à beira do lago para os sofredores, aí nós começamos a entender por que ele começou o Sermão do Monte pelas bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram. O mesmo motivo que levou Jesus a deixar o orgulho de Jerusalém do lado e ir para a região dos simples ao redor do lago, leva Jesus a iniciar o Sermão do Monte pelas bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os que sofrem, dizendo para a gente que o reino de Deus é exatamente para aqueles que sabem sofrer. Dizendo para a gente que aqueles que sofrem bem, mas se resignam, vão encontrar paz no reino dos céus. Dizendo para a gente que se a gente souber sofrer, também em decorrência dos nossos erros do passado, nós espíritas sabemos disso, mas se a gente souber sofrer, se a gente souber resignar-se perante aquilo que a gente precisa passar, seja expiação, seja provação, tudo vai acontecer da forma certa. Se o plantio foi errado no passado, plantemos o bem agora, e o futuro será menos doloroso, será bem mais promissor. Um futuro de menos dor e mais paz nos espera, meus amigos. Cabe a cada um de nós plantá-lo agora. Agradecendo a oportunidade, o carinho, as vibrações e desejando do fundo do coração que Deus abençoe a todos nós.